A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando no livro de Mateus, que é o nascimento de Jesus, que é os ensinamentos, os milagres dele, a morte e a ressurreição. Jesus sempre fez e faz o que é bom na minha e na tua vida. Por isso que é importante estar lendo a palavra para conhecer mais dele. E com a palavra ele vai nos ajudando e vamos cada dia errando menos. Se a gente quiser, claro. Se você vai ver de manhã bom dia, ou à tarde boa tarde, ou à noite boa noite. Vamos aprender? Mateus 22, do 15 ao 33, depois Romanos 3, do 24 ao 26. O tema é: sempre tem alguém querendo provar algo contra nós. Contra mim, contra você, sempre tem. Então deixa com Jesus. Não perde teu tempo querendo se justificar coisas que você não errou. Você já pode ter errado muito no passado, eu também. Mas hoje nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então não adianta, porque quem quer atacar a mim, a você vai ser sempre fazer isso. Deixa com Jesus, porque sempre queriam destruir Jesus. Veja na palavra. Mateus 22, a partir do 15. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Os fariseus sempre querendo uma prova contra Jesus. Imagina eu e você que é falho. Se as pessoas não atacam, não zombam, não querem nos criticar e nos condenar. Sempre vai ser assim. Então, mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus. Veja o que foram dizer. Mas a Bíblia diz que por amor a ele a gente vai ser perseguido, a gente vai ser caluniado. Mas ele disse que ele é que nos justifica. Então você lê na palavra, você entende. Se com ele foi assim, conosco, que merecemos, não é verdade? Por mais que a gente lute para ser fiel, nós somos falhas e falhos. Mestre, sabemos que o Senhor é honesto. Ensina a verdade sobre a maneira de viver e que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Mas Jesus sempre ensinava a verdade. Mas eles tinham uma coisa interessante, que Jesus não se importava com a opinião dos outros, nem ia pela aparência. Não se preocupe com a opinião de A ou B a seu respeito, não. Nem eu também. Não se preocupe porque as pessoas vão muito pela aparência. Jesus não ia pela aparência. Faça a sua parte. Perdoe quem quer te atacar e deixa com Jesus. Olha o que Jesus faz. Então, que o Senhor acha, e outro não é contra a nossa lei, pagar imposto. Então, o que é que o Senhor acha? E ou não é contra a nossa lei pagar imposto ao imperador romano? Eles queriam encontrar alguma brecha em Jesus. Do tipo, vamos ver o que ele vai dizer sobre as leis, sobre pagar imposto ao imperador romano. Mas Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus sonda a alma, mente e coração, não só dos fariseus, como hoje, do mesmo jeito. Ele dá a cada um segundo suas ações. Então, faça o seu, e quem quiser, faça o dele, do jeito dele, mesmo que seja para atacar a mim e a você. Porque depois estiver nas provações da vida, é Jesus cobrando, deixa com ele. Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas. Hipócrita é uma pessoa que não presta. Mas a Bíblia diz que o Senhor conhece o que sai daqui de dentro. Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Veja, se eles queriam a todo custo fazer isso com Jesus, e comigo, contigo. Só que é isso, ó, nossas falhas do passado para tentar nos degredir, nos destruir. Mas Jesus é comigo e contigo. Aleluia. Traga a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda. E ele perguntou: de quem são o nome e a cara que está gravado nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: dê ao imperador o que é do imperador e dê a Deus o que é de Deus. Quer dizer, a gente anda com a verdade, respeita os impostos, paga, quem deve paga, quem tem cartão atrasado tem que lutar para pagar, porque com o Senhor tudo é honesto, tudo é certo. A Bíblia diz que a palavra de um servo e uma serva é sim, sim, não, não. O que passa disso procede do maligno.
pague suas contas, ande com honestidade. Porque ele disse, o que é de Deus é de Deus, e o que é de César é de César. Quer dizer, vamos respeitar as autoridades, os políticos. Porque o Senhor gosta que ande com coerência, com equilíbrio e com a verdade. Isso é uma orientação e um ensinamento para mim e para você. Dê ao imperador o que é do imperador, dê a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isto. Então deixaram Jesus e foram embora. Porque Jesus mostrou mais uma vez o poder, a bondade e o caráter dele. Que eu e você lute para andar na palavra. Que eu e você lute para imitar Jesus. Não deixar brecha para o adversário querer escarnecer a mim e a você. Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Ele disse a Jesus, Mestre, Moisés ensina assim, de um homem morrer e deixar a esposa sem filho. O irmão deve casar com a viúva para ter que serão... Errei aqui, deixa eu repetir. Mestre, Moisés ensina assim, se um homem morrer e deixar a esposa sem filho, o irmão dele deve casar com a viúva para ter filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Isso era assim na época de Moisés. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu e não deixou filhos. Assim deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este e também com o terceiro e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles morre a mulher. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Quer dizer, ela casou com 7 maridos, mas todos morreram e não deixaram descendência. Porque naquela época, se o marido morresse, tinha que casar com o irmão dele para dar descendência. Jesus respondeu, como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. A gente precisa conhecer as escrituras sagradas para não sair dizendo bobagem. A gente precisa conhecer o poder de Deus, lutar para ter experiência com Ele, para na dor, na calúnia, na mentira, a gente está firme com Ele. Veja que ele disse que nem conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. O poder de Deus cura, o poder de Deus liberta, o poder de Deus anda no seu casamento, o poder de Deus anda nas suas finanças, onde dá muito débito. O poder de Deus faz qualquer coisa. Mas é necessário conhecer a palavra para esperar na palavra. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou lhe ajudar de qualquer situação. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como um anjo do céu, ninguém casará. Então, quando a gente morrer, lá não vai ter ninguém para conhecer, ninguém para casar, dizer, não, essa é a esposa de fulano, não. Independente de quantas esposas teve aqui. Lá todo mundo é anjo. Lá é outra situação. Lá vamos todos glorificar o Senhor, como diz na Bíblia que os anjos falam o tempo todo. Santo, santo, santo é o Senhor. Quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Por que a Bíblia diz, os mortos seguem-se o juízo? Por que a gente não exalta mortos? Por que a gente enterra nossos mortos e não faz muitos tipos de tradições que outra igreja faz? Porque a Bíblia diz, morreu, segue-se o juízo. E aqui eu acho interessante que ele diz, eu sou Deus de vivo, não de morto. Morreu, acabou. Então, tem que perdoar agora, tem que amar agora, tem que valorizar agora, tem que andar com dignidade agora, porque Deus é um Deus dos vivos. Quem está vivo na palavra, entende que é para andar com Deus vivo, não morto. Quando a multidão ouviu isto, ficou admirado com o ensinamento dele. Veja, depois que ele falou tudo isso, ficaram admirados com os ensinamentos dele. Lembre-se, Deus é Deus de vivo, não de mortos. Aqui em Romanos 3, do 24 ao 26, fala que Deus nos justifica. Tem tudo a ver com um tema. Sempre tem alguém querendo provar algo contra nós. Mas veja o que a palavra diz.
Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceitou todos por meio de Jesus Cristo, que nos salvou. O Senhor não exigiu nada e exige nossa integridade. Ele buscou aqueles que ninguém dava nada por eles, que estavam no pecado, igual a mim e a você, e fez novas criaturas na presença dele. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para quê? Pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Foi na morte na cruz que nós recebemos o perdão do pecado. Então, quem procura algo contra nós, apontar nós pelo passado, seja pelo que for, você e eu já está justificada pelo Senhor. Cristo nos torna, por meio das pessoas, receber o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. Aleluia! No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, nosso pecado do passado. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Ele é justo. Ele conhece meu caráter e o seu. Ele sabe o quanto a gente está lutando para ir para o céu. Então, quem procura algo contra nós, quem nos justifica é ele. Lembre-se que os fariseus estavam ali o tempo todo querendo atacar ele. Ande com Jesus. Lute para andar na palavra, porque o justificador da minha e da tua vida é o Senhor. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.